privação de sono, não dormir bem e daqui a pouco ele ter delírios, ele ter alucinações, alterações mais agudas, o delírio é uma confusão mental aguda e esse pode ser ocasionado por vários fatores, várias causas podem causar delírio, desde uma infecção, passando por uma dor muito grande, passando por uma própria noite de sono mal dormida, alterações nos exames, eletrólitos, sódio, potássio, são inúmeras as alterações. Então, desde doenças já estabelecidas, como a demência, que é a base de todas, passando por transtorno do humor bipolar, por exemplo, ele pode cursar com alucinações, com delírios, a própria depressão, como eu falei, a depressão psicótica, transtornos do sono, e a própria esquizofrenia tardia, que é uma espécie de manifestação da esquizofrenia acima de 40 anos, principalmente nos 60, entre 40 e 60 anos. Então, a incidência baixa, de 1% da população, mas basicamente são essas as causas. Delírio em virtude, geralmente, de problemas relacionados à demência, humor, entre outras causas. Os sintomas são fáceis de serem observados? Sim. No caso de alterações a longo prazo, de alterações crônicas, de delírio crônico, delírio com O, a alucinação, a gente pode, o paciente até talvez não possa perceber, mas as pessoas que estão em volta dele, os cuidadores, eles percebem muito fácil. Ele tem uma crença irreal do que está acontecendo. Podem ser alucinações visuais, ele vê alguém, isso é muito comum na demência por corpúsculos de Lewy, na demência por doença de Parkinson, eles têm visões que são bichos, eles veem animais, veem pessoas, que na verdade não existem, eles criam é uma sensação irreal da realidade. Outras alucinações que eles têm comum são delírios de perseguição. Eles imaginam que tem alguém perseguindo, que tem alguém roubando, que tem alguém vigiando, monitorando eles. É bastante comum esse tipo de alucinação na demência, cursando como um sintoma da demência ou abrindo um quadro de demência, e principalmente na demência vascular, aquela demência que é causada pós um AVC, assim vamos dizer. É bem comum também esse delírio de perseguição em depressão psicótica. O paciente tem uma depressão que cursa com sintomas psicóticos, ele tem esses sintomas de perseguição, sintomas de alucinações, de que alguém vem roubar, de que a chuva vai causar tem medos e sensações irreais que podem acontecer. Isso é também bastante comum, Marcos, em indivíduos que têm déficit auditivo e visual, tem alteração nos órgãos do sentido. Aquela pessoa que tem a visão muito comprometida, ela tem uma incidência muito maior desses sintomas psicóticos, dessa confusão mental, maior do que quem não tem déficit visual. As pessoas que têm déficit auditivos, elas ficam mais cismadas, elas têm mais risco de fazer delírio, de fazer alucinação. Então, esses sintomas, eles são comuns e se manifestam dessa forma, tendo visões, tendo ideações de que alguém, delírio de perseguição, delírio de ciúme, às vezes nunca teve ciúme da esposa ou a esposa do marido, e eles começam a achar que eles estão traindo. Então, essa confusão, esses delírios a longo prazo em doenças bem estabelecidas se manifestam dessa forma. Já o delírio, na forma aguda, o que é agudo e crônico? A longo prazo é o crônico, aquele que já vem há muito tempo. E o agudo é aquele que acontece de uma hora para outra, ele é um estado confusional agudo, é aquele idoso que de uma hora para outra ele delira, ele estava bem e começou a delirar. Então, esse estado confusional, ele cursa em boa parte do tempo, ele é flutuante, então ele cursa boa parte do tempo com estados de hiperatividade, eles ficam muito agitados ou eles ficam muito sonolentos. Como eu falei anteriormente, esse estado confusional agudo, ele é uma via comum de várias das doenças. Ele pode abrir boa parte de exacerbações de outras doenças através dessa manifestação. Meu pai estava bem e daqui a pouco minha mãe estava bem, minha avó, meu avô, e daqui a pouco ele delirou, né? Então, por trás desse delírio sempre tem alguma coisa.
o próprio coronavírus, ele pode abrir o quadro sem nenhum sintomas. Os idosos, eles podem abrir simplesmente com uma confusão mental, desorientou ali um pouco, mas todas as doenças infecciosas, elas podem sim abrir quadro com essa confusão mental. No caso do delírio, sendo agudo, ele é flutuante, então é uma coisa que ele vai estar agitado, depois ele vai estar mais calmo e assim sucessivamente. Vale ressaltar, Marcos, que a gente nunca deve levar esse tipo de sintoma como normal. Os idosos, eles tendem a ter esse preconceito com a idade de que, não, é porque eu estou ficando velho, ele está começando a desorientar, isso aí está ficando gaga, está caducando, certo? Provavelmente deve ter um fundo de caduquice, de demência, mas isso pode ser uma coisa mais grave, e pelo fato de ter a caduquice, ter a demência, não significa que não deve tratar. Isso tende a piorar. Para você ter ideia, tende a ficar tão insustentável que a maioria das pessoas que são institucionalizadas é porque os cuidadores não aguentaram a sobrecarga de cuidar. Então ele começa delirando, mas daqui a pouco ele está agressivo, fugindo de casa, sem dormir, tá, como a gente diz, tá insustentável o cuidado. Então é bom que nos primeiros sinais não retarde o tratamento, que retardando fica mais difícil de tratar, no caso de alterações crônicas, e no caso de agudas, o delírio agudo, ele está dizendo que tem uma doença, e essa doença, ela pode matar, como eu falei, infecção pode abrir, um infarto pode abrir com simples confusão mental, então tem que intervir rapidamente. O que é que está acontecendo? Esse é um sinal que eu sempre digo, os idosos, eles estão em isolamento social nessa pandemia, mas a confusão mental é um sinal que tem que levar para assistência, tem que procurar auxílio. Não acha, ele não tinha confusão mental e agora está tendo, esse sim tem que ser investigado. Um dos sintomas que a gente recomenda levar o idoso à unidade de saúde ou fazer uma orientação, mesmo que à distância, para triar, saber o que é que pode estar acontecendo. Como é que se trata isso, no caso? É um processo demorado? Bom, primeiro identificando a causa, né? Se for uma demência, né, que esteja causando esses delírios, tratar a demência, né? Ver qual a demência e qual o tratamento daquela demência. Eu sempre digo que o bom médico, ele faz o diagnóstico. Tratar é consequência. Se for um transtorno esquizofrênico tardio, trata a esquizofrenia. Se for um transtorno do humor, um transtorno do humor bipolar, cursando com isso, bipolar, se for depressão, depressão. Se for sono, trata o sono. E se for um estado confusional agudo, uma coisa mais de uma hora para outra, a gente tem que buscar uma causa aguda. Quais são as principais causas de delírio, né? Dor é uma causa muito frequente. O paciente está com muita dor, ele começa a delirar. Insônia é uma causa muito frequente. Algumas coisas precipitam, são fatores predisponentes. Desidratação deixa o indivíduo mais vulnerável a delirar. Desnutrição deixa o indivíduo mais vulnerável a delirar. Infecção, não sei se eu já falei, mas infecção é muito comum eles entrarem em delírio. Alterações metabólicas, diabetes muito alta ou diabetes muito baixa, a própria hipertensão, ela uma queda de pressão, o mesmo pico hipertensivo, doenças cerebrovasculares podem causar delírio agudo. Então o tratamento, Marcos, vai depender muito da causa. Se a família não souber o que fazer, na hora tente orientar o paciente, né? Olha, nós estamos em tal dia, tal hora, nós estamos aqui, está acontecendo isso, o senhor está em tal canto, a senhora está em tal canto, e buscar auxílio, porque se não identificar esses pacientes, eles podem ter um desfecho muito ruim. A confusão mental nos idosos pode causar fraqueza também? Pode sim. Na verdade, a fraqueza, ela leva o idoso a uma hora entrar em confusão mental. Eu falei que um dos fatores predisponentes, o que é predisponente? É aquilo que o indivíduo tem, né, e que facilita o acontecimento. E o que é precipitante? É aquilo que aciona o que está predisponente. Então, o que é predisponente para o indivíduo entrar em confusão mental? O estado cognitivo dele, se ele tem uma demência prévia, ele tem uma reserva mental baixa, qualquer coisinha ele vai ter um evento de confusão mental. Então, pacientes com demência ou com risco de entrar em demência. Desidratação, bebe pouca água,
Desnutrição também é um fator predisponente, e aí entra a fraqueza. O paciente que está desidratado, desnutrido, fraco, a queixa de fraqueza a gente tem que detalhar melhor. Às vezes essa fraqueza é uma depressão, o paciente está sem energia para fazer as coisas e ele queixa isso como fraqueza. Então, identificar essa fraqueza. Então, a fraqueza pode ter várias causas de hidratação, de nutrição, de próprio estado do humor não está bem, de mobilidade, ele não consegue andar ou mesmo está sem energia, e isso sim favorece ele ter uma confusão mental. Não é que a confusão mental cause fraqueza, mas a fraqueza, em virtude de múltiplas causas, ela pode levar à confusão mental. Por outro lado, Marcos, a confusão mental, o delírio, né, ele se manifesta às vezes de maneira hipoativa. Boa parte das vezes, e esse é um calo para a medicina. A gente tem dificuldade de dar esse diagnóstico. A gente está acostumado, o paciente está em delírio e ele se agitar muito, né? Em hospitais, você tem uma ideia, Marcos, delírio é comum. 70, 80% dos pacientes internados em UTI, 70, 80% eles fazem delírio. Você vê como é uma coisa bem prevalente na terceira idade. Então, o delírio hipoativo é aquele que ele se manifesta com o paciente, a maior parte do tempo, hipoativo, mais sonolento, mais sem energia. Então, tanto o paciente que se agita, isso todo mundo vai perceber, como aquele que está dormindo mais do que o normal, está fraco mais do que o normal, desorientado, esse também é um delírio, e esse está dizendo que tem alguma coisa por trás que deve ser tratada. Pergunta aqui chegando: meu pai não quer tomar água nunca, depois que ficou velho ficou agressivo, só vale a opinião dele, a minha e toda a família sofre com isso. E aí, doutor Belísio, é normal isso? A falta de sede no idoso é do processo de envelhecimento. Eles bebem menos água porque eles têm menos sede, né? E eles tendo menos, isso é uma cascata, eles têm pouca água no corpo, tem menos sede, o centro da sede não é tão acionado, então eles são desidratados em potencial. Eu sempre digo, se for esperar o idoso beber água, ele não vai beber. Tem que alguém estar incentivando ele a andar com a garrafinha d'água, se habituar. Inclusive é um dos pontos chaves para manter a imunidade agora com esse coronavírus, é a gente ter um estado de hidratação normal. Se a gente está bem hidratado, a gente está melhor do que tomar qualquer vitamina, estar bem hidratado. Então, ele tem essa dificuldade porque ele não sente sede e ele tem que ser educado a longo prazo. O fato da personalidade do idoso ela se tornar mais arredia, às vezes esse paciente já desde novo, tem essa personalidade mais forte, né? E à medida que ele envelhece, ele tem alterações nos neurotransmissores, fazem com que, à medida que ele envelhece, fazem com que ele fique menos paciente, né? Então eles tendem a ter um humor mais distímico. Não que todo mundo vai ter distimia, que é uma irritabilidade crônica, mas eles tendem a ser menos pacientes, serem mais objetivos. Então, isso é um fator que pode ser doença, pode ser sim um tipo de depressão. Depressão no idoso não é chororô, não é tristeza, melancolia, também, mas depressão no idoso a gente também vê esses casos de paciente irritado demais, paciente agressivo, paciente que está se isolando, paciente que mesmo sem chorar, ele tá agitado, agressivo. Isso pode ser um sintoma de depressão, ou pode ser só da personalidade dele. Não é fácil, sempre mudança de hábito é um pouco difícil, mas tem que incentivar a beber água, que eles têm pouca sede, e se perceber que está acima do normal essa irritabilidade dele, procurar tratamento. Outra pergunta, doutor Belísio: minha mãe tem 80 anos, ela toma uma imensidade de remédios, dorme muito, ainda conseguia prolongar o sono dela quando íamos à missa à noite, mas sem missa, só pela TV, ela dorme mais do que assiste. Isso é bom ou ruim? Não. Na verdade, a gente, para ter uma boa noite de sono, a gente tem que regular o ciclo sono-vigília. É ficar acordado durante o dia e dormir à noite. Os idosos eles têm uma dificuldade nessa regulação do ciclo sono-vigília por N motivos, né? Em virtude de o padrão deles dormirem, o horário deles dormirem ser diferente das pessoas mais jovens. Antigamente se dormia mais cedo, acordava-se mais cedo, hoje se dorme mais tarde, acorda-se mais tarde, em virtude de inúmeros estímulos. Ele muda de ambiente, às vezes, e o padrão de sono daquele outro ambiente é diferente. Às vezes ele vai morar na casa de um parente, ele vai morar numa instituição de longa permanência. Por outras vezes, alguém vem morar dentro da casa do próprio idoso e o padrão de sono é diferente, mas
acordado durante o dia. Crie uma rotina. Se está dormindo quando bota a televisão, procure estimular, ter alguém ali para conectar ele com a televisão, ou a pessoa deixar ele acordado, ou ela acordado, procurando atividade. Senão aquele sono vai ser muito prejudicial para ela. Às vezes a gente tem pena, não, está dormindo, está descansando, mas aquilo vai ser muito ruim, que vai alterar o ciclo sono-vigília. E alterar o ciclo sono-vigília, dele ficar dormindo de dia e ficar acordado à noite, traz consequências em várias áreas da saúde dele, inclusive o risco maior de ter infarto, de ter AVC, de aumentar a pressão, de desorientar. A gente está falando de confusão mental. Essa inversão de dormir de dia e não dormir de noite faz com que o paciente tenda a desorientar mais. Tem mais pergunta. Meu pai está perdendo o sentido. Fica dizendo que quer ir para casa. Tem 80 anos de idade. E aí? Isso é um sinal clássico de demência. Ele provavelmente tem uma demência, né? A mais comum é a demência de Alzheimer. Eles perdem a referência e ficam achando que aquela casa não é a dele, ele fica querendo ir para casa. Quando ele fica inquieto, tentando fugir, o nome desse sintoma é perambulação. O que eu oriento a cuidadora é estar sempre orientando, ele vai esquecer o que você vai dizer, mas está sempre orientando, criando referência para que ele está na casa dele, mas aí tem que buscar tratamento, tem que ajustar a dose, tem que ajustar o tratamento para a demência, para o Alzheimer, qualquer que seja outra demência, para que ele possa viver sem esse sintoma. Às vezes é o remédio que está numa dose baixa, às vezes tem que associar um outro remédio, às vezes tem que começar o tratamento, não achar que isso é normal, não é normal, isso é doença. Tem mais perguntas? Tá, doutor Belísio aí, qual é a causa de você se arear nos cantos? Você está no canto e você areou-se e não está sabendo mais, e a causa? Qual é a causa para a pessoa ficar areada? Joia, a gente costuma chamar aqui de arear, né? Mas ele desorienta no espaço, né? A gente tem uma desorientação espacial, ele não sabe qual é o espaço que ele está. É um dos sintomas comuns na demência. Mas nem sempre a pessoa se areia quando está com Alzheimer, né? Lógico, se começa a se arear com mais frequência, a gente tem mesmo paciente sendo lúcido, a gente começa a pensar assim, numa alteração cognitiva, numa demência. Agora, se é um paciente muito jovem, foi só uma vez, a principal causa disso é o transtorno de ansiedade e o transtorno depressivo. O paciente não tem concentração, não tem atenção. Ele está andando ali naquela rua, mas pensando em outras coisas, e ele não presta atenção onde é que ele está com a mente muito conturbada, e isso faz com que ele se perca na rua. Tem mais pergunta aqui, chega a nos ouvir? Bom dia, doutor Belísio. A minha sogra, ela não se alimenta, ela só fuma e toma café. É direto a alimentação dela. E eu percebo que ela repete as mesmas coisas, toda hora a mesma coisa. É sinal de demência? E assim, doutor Belísio, quanto mais a gente pede para ela parar, mais ela... Sabe, ela como se ela tivesse uma preocupação e não desabafa com ninguém e se vinga no café e no cigarro. E doutor Belísio? Sim, esse é um típico paciente que está abrindo uma síndrome demencial. Repetição de perguntas. Ele pergunta uma coisa, repetição de assuntos. Ele fala um assunto, daqui a pouco tempo ele repete aquele assunto. Ele fica repetindo perguntas. Então, provavelmente deve ser uma demência, né? E o fato dela se vingar, quanto mais pergunta, mais ela fuma, é uma complicação da demência. A demência, ela cursa junto com a perda da memória e de outras áreas da cognição com sintomas comportamentais. Delírio, agitação, agressividade, insônia, depressão, desinibição sexual. Então, eles têm junto à demência vários outros transtornos que você controla na demência, teoricamente você controla esses outros. Mas a gente tem que lançar a mão especificamente para algum desses sintomas. Então, cuidar o quanto antes, porque ela vai dar mais trabalho, ela vai colocar daqui a pouco a vida dela em risco ou de alguém que cuida. Tem no seu Instagram, tem alguma pergunta aí? Tem uma pergunta aqui do amigo Hélito Cassimiro sobre o AS, ser afina o sangue, se isso é mito ou verdade. É verdade, o AS, a ideia do AS infantil é afinar o sangue. Então, quem deve tomar AS são aquelas pessoas que têm um risco desse sangue
tá muito grosso e entupir alguma veia, alguma artéria. Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm alto risco cardiovascular, aquelas pessoas que já tiveram infarto, já tiveram AVC, já tiveram algum evento agudo e elas necessitam tomar. Antigamente se fazia mesmo antes de se fazer, de se ter um evento, de se ter um AVC, de se ter um infarto. Hoje, o uso dos antiagregantes, no caso do AS, a gente só faz para paciente que já teve evento, porque o risco de sangramento, lembrar que o AS, ele é um antiagregante irritante para o estômago, ele causa sangramento gastrointestinal. Então, o risco de sangrar é maior do que o benefício de você prevenir. Então, ninguém deve sair por aí tomando AS. Ele sim, afina o sangue, mas ele é selecionado, ele é reservado para perfis de paciente, aqueles pacientes que têm alto risco cardiovascular, muito alto risco, aqueles que já tiveram algum evento agudo, como os maiores exemplos são infarto e AVC. Outra pergunta, doutor, e quem tem pesadelo todas as noites, pode ser alguma confusão mental? Pesadelo, na verdade, é um transtorno do sono, ele não é um transtorno psicótico, não. É um transtorno do sono REM, ele deve ser tratado, se esse pesadelo, principalmente ele colocar a vida de outras pessoas em risco. Tem gente que tem cenas até muito arriscadas quando estão com pesadelo, quando estão falando muito à noite, mas não tem a ver com confusão mental. Tem mais a ver com algum transtorno do sono REM. Tem uma pergunta aqui sobre a questão do Covid-19, né? Com relação a essa questão, por exemplo, do teste rápido, ele realmente é eficaz? É assim, Marcos, o teste ele tem um nível máximo de eficácia se ele é feito após 7 dias. Então o teste rápido ele tem, para a gente ter um bom resultado, não dá falso positivo nem falso negativo, a gente tem que seguir essas normas, só se tem mais de 7 dias. Mas se tem sintomas menos de 7 dias, o ideal é fazer o SWAB. Então o teste rápido ele é para um perfil de paciente, a gente ter o máximo de qualidade dele, não é que ele não sirva para outros períodos, agora ele vai ter uma eficácia menor, o risco de dar falso positivo, falso negativo fora desses critérios existe. Quanto tempo o coronavírus sobrevive em superfícies? Depende da superfície. Tem superfície que ele pode durar horas e tem superfície que ele pode durar dias. Madeira é uma delas que fica mais tempo, as mãos ela já fica menos tempo, plástico funciona, é um intermediário entre os dois, então depende muito da superfície. O ideal é que cada superfície que a gente tenha contato, a gente esteja limpando, por menor que seja. Primeiro evitar, quanto menos você tocar em objetos, melhor, mas se toca você tem que limpar o seu ambiente, não é lembrar só de limpar as mãos, é lembrar de limpar também o ambiente. Essa limpeza com água sanitária? Pode ser com água sanitária, pode ser com aquele álcool isopropílico, pode ser com álcool normal, sem ser o álcool gel, ou aquele isopropílico que é para evitar a oxidação, mas via de regra, se você tem um álcoolzinho líquido, álcool 70 líquido, você pode limpar todas as suas superfícies. Limpar a casa com água sanitária misturada com água e algum detergente desinfetante mata o vírus? Mata sim, é uma das formas da gente limpar a nossa casa com água sanitária. Tem mais pergunta aqui? Bom dia, doutor Belísio. Meu nome me chamo Maria, há mais de 5 anos eu tomo um remédio para dormir, só que eu sinto muita dor de cabeça. O senhor sabe me explicar se é referente à medicação? E às vezes ele não faz efeito, eu passo 2 dias, 3 sem conseguir dormir. Já foi mudado várias vezes a medicação, mas nenhuma ainda deu certo. Eu já tomei até um Isopidem que não é de taxa preta. Você poderia falar sobre essa medicação? E ele, doutor Belísio? Olha, provavelmente a dor de cabeça é pela falta de sono, pela má qualidade do sono. Não esqueçam que eu sempre estou dizendo, a eficácia de medidas de higiene do sono é maior do que remédio. As pessoas tendem a achar que é só remédio. Vou trocar o remédio, vou usar o remédio, vou dobrar a dose. Não, você tem que ter uma higiene do sono. E o que é a higiene? É você ter um ambiente apropriado para dormir, evitar dormir durante o dia, evitar dar cochilo, fazer uma atividade física, evitar fazer uma ingestão copiosa antes de dormir, evitar café
ou derivados da cafeína, chocolate, algumas bebidas ou alimentos estimulantes após a hora do almoço, evitar de descansar na cama, evitar som, evitar calor, evitar muito frio. As medidas de higiene, se elas não forem colocadas em prática, o remédio vai ter uma eficácia baixa, e as medidas de higiene sozinhas, elas conseguem ser mais eficazes do que o próprio remédio. A dor de cabeça, nesse caso, muito provavelmente é da insônia e não do remédio. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça, se Deus quiser.